Nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 13 a 19. Capítulo 3, versículos 13 a 19. Diz a palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ó Pai, aqui estamos nós, Senhor, juntos em Teu nome, te cultuando. E nessa hora mais importante do culto, no clímax dessa celebração, não poderia ser diferente, Senhor. A Tua palavra vai ser trazida a todos aqueles que estão participando deste culto. Ó Senhor, neste momento nós pedimos a Ti misericórdia, a graça de nos ungir com o Teu Santo Espírito, para que possamos trazer a Tua mensagem do jeito que Tu queres, Senhor. Abençoa aqueles que vão ouvi-la, para que possam ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que possam entendê-la. Em nome de Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Daqui. Aqui é uma oração a Deus. O apóstolo Paulo está orando a Deus, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo apresenta o poder supremo do amor de Deus. E crendo que Deus é o poder supremo, ele pede pelo fortalecimento da igreja, estabelecendo um exemplo que todos os pregadores devem seguir, porque é somente pela obra do Espírito Santo em nós que nós podemos ser estabelecidos firmemente em nossa fé e crescer na fé. O amor de Deus é tão grande, meus irmãos, que nunca podemos entendê-lo completamente. Mas uma coisa nós sabemos, que Ele é maior do que as nossas necessidades. Ele, de fato, é suficiente para suprir
cada uma das nossas necessidades. Os cristãos devem ter como objetivo na sua vida se encher desse amor. Esse é o grande primeiro objetivo na vida do cristão, é se encher do amor de Deus, para que nós possamos desfrutar plenamente, totalmente de suas bênçãos e nos tornarmos fiéis a Deus, fiéis testemunhas de sua graça. No versículo 14, o apóstolo Paulo escreve: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui, se ajoelhar diante do Pai é um gesto físico que reflete o comprometimento espiritual do apóstolo Paulo. Os gestos, muitas vezes, dizem o que nós temos no interior. Muitas vezes eles são praticados de maneira hipócrita. Então, nem sempre os gestos dizem aquilo que nós estamos sentindo interiormente, porque às vezes, hipocritamente, as pessoas praticam gestos. Os hipócritas procuram enganar os outros através de muitos gestos, que aparentemente são gestos piedosos. Mas aqui, Paulo está demonstrando o fervor, está demonstrando que a sua mente está totalmente em comunhão com Deus. E esse gesto externo de ajoelhar-se estava demonstrando isso. E isso é lícito quando nosso coração, de fato, está em comunhão com Deus. É um sinal de reverência, pode ser um sinal de reverência. Paulo fala sobre as suas orações pelo povo de Deus que estava ali em Éfeso, não somente como prova de seu amor por eles, mas também como incentivo para que eles tivessem uma vida de oração, para que eles orassem por ele, para que ele orasse pelos outros irmãos. Nós devemos, então, meus irmãos, seguir o exemplo do apóstolo Paulo, ser pessoas de oração o tempo todo. No versículo 15 nós lemos: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Toda a família no céu e na terra. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, pertencem a uma família. Pertencem à mesma família, sob o patrocínio, os auspícios de nosso Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento foi estabelecido entre todas as raças, entre todos os povos, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando Cristo nos reconciliou com Deus, Ele fez de todas as raças um único povo. De todos aqueles que são cristãos, pobres, ricos, pretos, brancos, amarelos, qualquer raça, todos em Cristo Jesus são membros da igreja, são membros do corpo de Cristo, portanto, um em Cristo. Se pertencemos ao corpo de Cristo, nós somos apenas uma família que tem valor aqui na terra e que tem valor no céu, porque fora de Cristo só há caos. Fora de Cristo só há divisões, só há dissensões.
Cristo, Filho de Deus, que é Pai de toda a igreja, que em Cristo adotou cada um daqueles que se convertem, que é adotado por Deus e amado por Deus como filhos. Veja o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, fortalecidos por meio do Espírito. Deus Pai, único a quem nós devemos adorar. Esse versículo, meus irmãos, nos ensina esta coisa muito importante, que é que nós só devemos orar a Deus, que é o Criador, que é aquele que governa todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. E como Ele é o Pai, Ele não dará nem fará nada que em sua soberania eterna, possa prejudicar os seus filhos. Por isso, prestem bem atenção. Aqueles que oram às criaturas, que já morreu, mesmo estando no céu, a palavra de Deus chama-os de estúpidos e supersticiosos. Portanto, é muito importante que nós nos lembremos sempre disso, que aqueles que creem no Deus verdadeiro são piedosos que procuram crescer na fé. E a maior perfeição dos piedosos nessa vida é o desejo sincero, de todo o coração, de dia após dia, crescer no conhecimento de Deus, crescer na sua graça, crescer na fé. Paulo diz que isso é uma obra do Espírito Santo. Isso não acontece por simples esforço humano. Assim como desde o início da nossa conversão, as coisas boas vêm do Espírito Santo, o progresso, a santidade, a santificação também da alma procede do Espírito Santo. Para Paulo, quando ele fala aqui do ser interior, isso significa a alma e tudo que pertence à vida espiritual. Paulo não pede que os santos sejam fortalecidos em termos terrenos. Paulo não pede, como os falsos profetas dos nossos dias, carro novo, apartamento novo para os fiéis. Isso não é a coisa mais importante para o Filho de Deus. A coisa mais importante, a prosperidade mais importante é a espiritual. É isso que nós devemos almejar diariamente, crescimento espiritual que provém do Espírito Santo. No versículo 17, nós lemos: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados no amor, edificado sobre um fundamento lançado por nosso Senhor Jesus Cristo.
Veja aqui, meu irmão, que o apóstolo Paulo chama o ser interior. O ser interior que foi fortalecido pelo espírito de fé. Espírito de fé que é um alicerce, é o alicerce que produz amor não fingido. Produz amor verdadeiro. É esse o fundamento que foi lançado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amor que é capaz de dar a sua própria vida para pagar os pecados dos outros. Uma vez que isso acontece na nossa vida, meus irmãos, nós devemos seguir de fé em fé, para que o conhecimento da incompreensível graça de Deus chegue cada dia à nossa experiência diária, para que tenhamos uma real apreciação de quem nós somos e de quem Deus é, e que Cristo deve habitar em nós, habitar em nosso coração. É Cristo habitando no nosso coração que faz a diferença. Quando uma pessoa diz que é crente e não age de acordo com a palavra de Deus, ela está mentindo. Que o crente é aquele que tem Cristo no coração, que Cristo habita no seu coração. Esta é a verdadeira força interior que o ser humano tem quando tem Cristo no coração. Não há modo de receber o Espírito sem Cristo. Sem Cristo ninguém recebe o Espírito, como também ninguém recebe Cristo sem o Espírito. Portanto, somos participantes do Espírito Santo na medida em que cremos em Cristo. Paulo está totalmente certo quando ele aqui define pessoas espirituais como aquelas em que Cristo habita. Veja o versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Qual é a nossa raiz? Qual é o nosso alicerce? Amor. Em um amor, no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Prestem bem atenção, meus irmãos. Prestem bem atenção. Esse é o fundamento. Este é o grande benefício que nós obtemos pela fé, que é dom de Deus. Pela fé, nós não somente reconhecemos que Cristo sofreu por nós e ressuscitou por nós dentre os mortos, mas também recebemos Cristo para habitar em nós. Ser cristão não é apenas reconhecer que Cristo morreu pelos pecadores, mas é receber Cristo para habitar dentro de você e seguir fielmente os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. O fruto daquele no qual Cristo habita é o amor. É o fruto que ele produz. Essa é a verdadeira e substancial virtude da alma cristã, o amor. Muitas pessoas são tocadas pelo amor, mas ele logo desvanece, ele logo enfraquece, porque não criou raízes profundas, não foi cultivado, não houve um exercício espiritual diante de Deus, uma submissão direta a Deus para que ele pudesse cultivar o amor dentro de nós.
E o que Paulo está orando aqui ao Deus poderoso é pedindo que este amor esteja fixado na nossa mente, esteja fixado no nosso coração, de maneira que se assemelhe um edifício muito bem construído, uma árvore que tem raízes profundas, que mesmo na seca, ela vai lá embaixo e se alimenta da água do manancial. Nós devemos, meus irmãos, estar totalmente alicerçados no amor. E só quando nós estamos alicerçados no amor, nenhum furacão, nenhuma tribulação, nada abala a nossa fé. Nada abala o nosso amor, porque é o amor de Cristo em nós. Vejam o versículo 18. Eu vou ler o versículo 17, porque o 18 é a continuação. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Isto é, nós que temos fé, precisamos conhecer as dimensões do amor de Cristo. E você comece lembrando o quanto Ele sofreu por nós. Nós temos, meus irmãos, que compreender a grandeza do amor de Deus por nós. Baseado nisso, esse entendimento só pode vir a nós pela fé. E ao fazer de cada um de nós companheiros dos santos que já estão no céu, Paulo está mostrando que essa é a maior bênção que pode ser obtida nesta vida. A maior sabedoria a qual aspiram todos os filhos de Deus. As dimensões do que Paulo fala não tem outro significado, além do amor de Cristo, que contém todos os aspectos da sabedoria e pode ser encontrada na vida de qualquer cristão verdadeiro. Os frutos da fé. O primeiro fruto é o efeito da nossa conversão. É o primeiro efeito da regeneração. A Bíblia nos ensina que para nós conhecermos uma pessoa regenerada, o primeiro efeito na vida dela é o fortalecimento da sua fé e do seu amor. Ele reconhece que era incapaz de ter aquela fé e aquele amor. Era incapaz de, pela força humana, entender aquilo. Era incapaz, pelo intelecto humano, entender as dimensões do amor de Cristo. Então, meus irmãos, vejamos o que nos fala o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor que excede todo o entendimento humano
é o amor de Cristo dentro do nosso coração, que isso acontece quando é estabelecido dentro da nossa mente nenhuma dúvida sobre a fé. Estabelece a certeza da fé. Estabelece a certeza que para que nós tenhamos acesso a Deus, nós devemos ser elevados acima de nós mesmos e acima das circunstâncias desse mundo. E já por isso que nós nunca poderíamos fazer isso pela razão humana, por nós mesmos. Por isso a oração de Paulo é para que Deus concedesse isso que é necessário a cada um de nós. A certeza da fé é um conhecimento. É o conhecimento que a razão humana não alcança. Muitas vezes as pessoas confundem a pessoa de muita fé como uma pessoa alienada, uma pessoa ignorante. Ignorante é exatamente o cientista, por mais alto grau na ciência humana, que diz isso. Que a fé é um privilégio que Deus nos dá. Deus nos dá a inteligência. E nós agradecemos a Deus a inteligência usando-a o máximo possível. Estudando o máximo que nós pudermos estudar para ser o primeiro da turma. Em todas as séries, até o pós-doutorado. E quando nós chegamos onde o conhecimento humano não pode ir mais, aí é que está a vantagem do Filho de Deus. Aí nós alcançamos aquilo que a razão não alcança pela inteligência humana. A fé de Cristo em nosso coração alcança pela fé. Esse é o discernimento espiritual, que alcança simplesmente que a nossa vida de no máximo 100 anos aqui na Terra é um sonho fugaz interrompido pela morte. É um sonho passageiro interrompido pela morte. E o resto, a eternidade. É aí que a fé funciona. E nós recebemos Cristo em nossa vida para que Ele nos ilumine e nos mostre tudo o que acontece após esta vida terrena. Então, meus irmãos, essa é a certeza da fé. Nós temos aqui outro efeito, o segundo efeito do amor de Deus em nós, que acontece na vida do regenerado. O primeiro efeito é que ele é fortalecido na fé e no amor. E começam a entender e a vivenciar o excelente e maravilhoso amor de Deus por nós, que excede toda a sabedoria humana. Porque quando Jesus ainda estava na forma de Deus, ele se esvaziou, assumindo a natureza humana, tornando-se servo, oferecendo-se em sacrifício a Deus para pagar o preço pelos nossos pecados. O terceiro efeito de ter nascido de novo é que aqueles que foram regenerados, como diz o versículo, foram preenchidos com a plenitude de Cristo. Eu já falei que Cristo habita em nós pela fé. E a plenitude de Deus habita em nós ao mesmo tempo que a plenitude de Cristo habita, porque Cristo é Deus. É tudo do que nós precisamos, meus irmãos. É tudo que cada um de nós precisa, é a habitação da plenitude de Deus
em nós, no sentido de que todas as coisas boas que de fato nós produzimos são por influência de Deus em nós. E está relacionado com o mistério de Cristo, que é concedido pela imensa plenitude de Deus que está em Cristo Jesus, do qual recebemos graça sobre graça. Em resumo, meus irmãos, concluindo, tudo que é necessário para o verdadeiro conhecimento de Deus, tudo que é necessário para a verdadeira piedade, tudo que é necessário para a verdadeira salvação, tudo o que é necessário para a vida e para a felicidade, tudo isso nós recebemos em Cristo Jesus, o unigênito do Pai, o Filho de Deus, nosso Senhor. Isso é dado plenamente. Isso é dado perfeitamente. Recebemos em parte ainda nesta vida. E é completada na vida futura. E recebemos pela fé, pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós, de fato, somos preenchidos totalmente com a plenitude de Deus, quando a nossa única fonte verdadeira, a fonte maior na nossa vida, a fonte inabalável, a fonte indiscutível é a palavra de Deus. E então, quando nós chegamos aqui, nós entendemos a graça de Deus. Nós entendemos as bênçãos de Deus. E quando nós entendemos isso, nós ficamos firmes. Então, quão firme, grande e poderoso é o amor de Deus. Por isso, nosso coração reage em se submeter completamente a Ele. Em entender que o que nós mais precisamos, quer dizer, a coisa que nós precisamos de fato, é ser cheios de amor por Deus. Nos encher cada dia mais de amor por Deus. E assim como nós fazemos como igreja, nós podemos dizer, estamos cheios de amor por Deus. E vamos nos juntar agora. Vamos nos juntar e vamos trabalhar, não vamos ser mais negligentes. Agora nós vamos nos juntar e trabalhar. Nos juntar a quem? A Deus. Nos juntar a Deus na caminhada da fé. Porque é para esta caminhada que Deus chama cada um de nós. No momento da conversão, Deus chama o pecador para arrepender-se dos seus pecados. Enche o seu coração de desejo de ser cheio do amor por Deus, para juntar-se a Ele, para a caminhada da fé que Ele nos chama. Caminhada da fé desse mundo, que nós estudamos, inclusive, na lição que nós vamos juntos hoje. Somos peregrinos. E como peregrino nesse mundo, nós estamos exercendo o chamado de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje e sempre. Amém.